aquilo que é a proposta, não é? Aliás, o propósito de Deus, propósito eterno do Senhor para a igreja, que nós vemos desde o início do capítulo 1, é extremamente importante a compreensão destes capítulos que fundamentam aquilo que é a igreja, que fundamentam a origem da igreja e como ela se formou. E isso não é e nunca foi obra de homens, é inteiramente trabalho do Senhor, não é? E apesar de parecer um tanto óbvio isso, não é? Nos discursos não é assim que se comporta, né? As pessoas pensam que algumas coisas têm, não é, interações diferentes, mas tudo parte de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, não é? É aquele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. É o Senhor quem conduz a sua igreja. E agora no capítulo 4, a partir do capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo direciona o que é essa igreja formada e edificada em Cristo, fundamentada na rocha, que é esse alicerce para a igreja, que é o Senhor Jesus, a sua obra, não é? O que ela deve fazer. E ele começa agora a transferir de maneira prática, não é, o agir da igreja, começando ali, de ordem prática, a questão da unidade, como nós vemos no início do capítulo, e tratamos na semana passada, não é? A partir do versículo 4, ele diz, há um só corpo e um só espírito, assim como também a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Não é? Então, ele dá a característica dessa unidade que o Espírito promove. Não existem fé ou fés, não é, diferentes. Há uma só fé. O resto, o que diverge do contexto bíblico, não é a fé tal qual Deus a instituiu, é qualquer outra coisa, não é? Então, práticas que vão assemelhar a igreja hoje com o contexto do judaísmo do Antigo Testamento, e não é a fé segundo o padrão bíblico, não é? Mas é sincretismo religioso, é a inserção de judaísmo dentro da igreja. Assim como hoje nós não temos mais, não é, uma série de elementos que são característicos do Antigo Testamento, ninguém aqui está sacrificando nenhum bode por aí, ninguém por aí está sacrificando nenhum animal, ninguém está passando nenhum sangue em porta nenhuma, porque isso já aconteceu em Cristo. Então, esses elementos fizeram parte de um momento, de uma antiga aliança, e nós somos participantes de uma nova e eterna aliança. E tudo isso tem uma característica. Esta unidade é promovida pelo Espírito, não tem outra. E agora o apóstolo Paulo diz que a manutenção disso, não é? Ou seja, a maneira como Deus instituiu para que tudo isso fosse estabelecido, criado forma e mantido, é através de um ministério, que é o ministério da palavra. Então, a partir disso, o apóstolo Paulo agora vai identificar, não é, algumas variações deste ministério, que ele é fundamental para a igreja, que é o ministério da palavra. E nos dias de hoje, meus irmãos, se você acompanha qualquer tipo de igreja, se você acompanha o movimento chamado evangélico no Brasil, você vai concordar comigo que a palavra, ela tem sido negligenciada. Você vai encontrar aí celebrações que têm 2, 3 horas, não é, de execução, a palavra talvez ocupe 30, 25 minutos, e quando passa disso, a turma se alvoroça num tanto, e fica, não é, bastante incomodada, porque ultrapassou um período de 30 minutos, 35 minutos, como se houvesse uma condição para isso. Então, dá-se oportunidade para não sei quem, vem não sei quem, agora oportunidade para o irmão não sei o que lá, agora não sei o que lá. Então, você tem uma celebração farta de uma série de coisas. Agora, a palavra, ela é negligenciada. E isso tem consequências para a igreja. Então, o Senhor promove, Deus é quem promove, dos dons espirituais como sendo um dom
essencial para a igreja. Ele não é mais importante ou menos importante, ele é essencial, ele é vital. Quando nós pensamos no corpo, não é? Nós vemos aí a variação que o corpo tem. O corpo vai ter lá os seus membros, braços, pernas, pés, mãos, você vai ter aí coração, pulmão, cérebro, não é? Toda a composição do corpo. Quando Paulo faz a analogia, em outro contexto, não é? Da igreja sendo o corpo de Cristo, é nesta variação que nós vemos a aplicação dos dons espirituais. E há um deles, não é? Aqui descrito a partir de agora no capítulo 4 de Efésios, que é o dom da palavra, que ele tem um destaque, nós vamos entender o porquê, o apóstolo nos indica isso, não é? Porque ele é vital. E quando ele diz que é vital, não quer dizer que ele é maior, melhor, menor, mas quer dizer que sem isso o corpo não funciona. E a analogia é bem simples de entender. Você vai encontrar pessoas por aí, às vezes, que não têm uma perna, que não têm um braço, você vai encontrar pessoas que têm, às vezes, um rim a menos, você vai encontrar uma série de coisas, não é? E o corpo em perfeito funcionamento e seguindo adiante. Agora, sem coração, sem cérebro, não é? Você vai ver que há ali uma impossibilidade de avanço, não é? Neste organismo, nesse corpo, não é? Sendo, portanto, isso um comparativo e a vitalidade deste ministério, que é o ministério da palavra, não é? E aí nós vamos encontrar isso na continuidade do texto, depois da indicação que o apóstolo Paulo faz da unidade, nós vamos encontrar diretamente, não é, a proposta da distribuição desses ministérios, também chamados aqui, não é, os dons ministeriais por alguns, mas que nada mais é do que a variação do dom da palavra. E isso é Deus quem dá, e nós vamos entender os motivos para isso. Então, acompanhando o texto lá em Efésios, no capítulo 4, né, nós vamos encontrar ali, a partir do versículo 11, ele dizendo o seguinte, não é? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, e nem jogados para cá e por lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, olha aí o corpo, né? O Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ele cresce e se edifica, edifica a si mesmo, melhor, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, há aqui a descrição do ministério, portanto, da palavra, não é? Este dom espiritual, e Paulo destaca, não é? Até um pouco da pergunta que foi feita na semana passada, que, segundo a graça, a cada um de nós foi dado, não é? Concedido conforme a medida repartida por Cristo. Isso nós encontramos no versículo 7, não é? Do capítulo 4. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então, os dons, eles são distribuídos para todos, os dons espirituais. E nesta descrição, agora, o apóstolo Paulo, é como se você tivesse uma barra de chocolate na mão, e ela tem vários quadradinhos, né? E agora o apóstolo Paulo, ele vai pegar um gominho da barra de chocolate, que é o dom da palavra. Então, entre todos os dons, verso 7,
A cada um foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, há separação, segundo aquilo que é o desígnio do Senhor Jesus, a sua vontade, né? Essa graça é repartida, então todos têm. E aí os dons, eles são manifestados, você tem amor, você tem ali a variação, não é, do fruto do Espírito, todos têm. Se tem o Espírito, tem. Então, a partir dali, vem agora essa derivação. Tem uns, não é, que tem o dom da contribuição. Tem irmãos que eles têm, não é, algo de diferente dos demais, porque todos nós somos chamados, não é, a participar dos sofrimentos de Cristo. E participar do sofrimento de Cristo inclui, inclusive, as nossas finanças. Todos nós fomos chamados para isso. Então, tem um momento, por exemplo, né, nas celebrações que nós fazemos, um momento solene, em que você vai lá e oferta, em que você vai lá e dizima, não é? Você compartilha daquilo que Deus lhe deu e entende que isso provém dele, por isso você demonstra que não depende deste dinheiro, mas depende de Deus, e ali dizima. Então, tem o dízimo, tem a oferta, todos nós temos, mas há aqueles que parecem ter algo, não é, que vai além dos demais. A sua contribuição, ela não é maior em volume, em valor, mas há um desprendimento maior, e parece que Deus o abençoa de maneira, não é, diferente, porque a este é dado para compartilhar e para retribuir. É o dom da contribuição. Outros vão ter o dom da misericórdia, é mais presente, todos nós temos, porque todos nós fomos chamados à reconciliação. Mas existem alguns irmãos que parecem ter, não é, isso muito mais latente, muito mais presente, porque é o dom que Deus lhe deu, não é? Então, alguns vão tendo essa distribuição. E agora, aqui em especial, o apóstolo Paulo fala sobre a palavra, verso 11. E a partir dali ele diz que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, aqui ele faz o destaque de quatro deles, alguns vão dizer que são 5, nós vamos entender um pouquinho melhor isso, é razoável pensar assim também, mas a Bíblia nos apresenta 4. Quais são esses 4? Não é? Que são ministérios, e que são ministérios derivados do dom da palavra, e que são essenciais para a igreja, não é? Porque ele tem um propósito. E qual é o propósito deles? Verso 12. Com o fim de aperfeiçoar os santos, ou como está na NVI, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, qual é o fim do ministério da palavra? É aperfeiçoar os santos. Você foi separado para Cristo, você tem agora que ser aperfeiçoado na fé. Em outras palavras, isso é maturidade, é crescer na fé. Então, você que tem o dom da contribuição, você será aperfeiçoado. Como? Com o ministério da palavra. E por isso Deus separou alguns para o ministério da palavra, para aperfeiçoar aqueles que têm o dom da contribuição, aqueles que têm o dom da misericórdia, e assim por diante. Então, este dom é para o aperfeiçoamento da igreja, para que haja maturidade. Verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, ou seja, esse aperfeiçoamento não é para você se tornar maduro e agora ficar olhando, mas é a partir dessa maturidade você exercer o dom que Deus te deu. Deus lhe deu o dom da misericórdia, Deus lhe deu o dom da intercessão, Deus lhe deu o dom, seja o dom que for. O essencial e o vital e o que desenvolve os demais, segundo a palavra, é o dom, não é, da palavra. Por isso que Deus designou estes 4 ou 5 ministérios descritos no verso 11. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para que estes santos, agora aperfeiçoados, exerçam a obra do ministério, para que todo o corpo de Cristo seja edificado. É o funcionamento de todo o corpo. Então, o desenvolvimento disso vem a partir
não é da palavra. Então, no verso 11, voltando lá, nós temos 4 ou 5, dependendo da leitura que se faz, não é? Ministérios, por isso também chamados dons ministeriais, não é? Mas que são derivados da palavra. Por isso é essencial a palavra. Nós vamos entender no decorrer aqui do texto por que ele é essencial, apesar de ter bastante clareza para muitos aqui, mas para que você acompanhe isso na leitura do texto e não seja só a sua percepção ou tampouco o que você ouviu de alguém, mas que você identifique isso no texto, não é? Então, o primeiro deles ali, ele designou alguns para apóstolos. O que o apóstolo Paulo agora está dizendo? São todos chamados em Cristo apóstolos? Não. Ele designou alguns para apóstolos. E estes alguns não estão mais presentes entre os nossos dias. Foram 13, 12 mais um. São estes os apóstolos. Perceba que isso que se chama hoje de apóstolo, o apóstolo fulano, o apóstolo ciclano, vamos na igreja do apóstolo Guachachara, essas pessoas, elas simplesmente ignoram o texto sagrado. Então, alguns foram chamados para apóstolos, e em especial o dom apostólico, não é? Ele não é mais utilizado, o Espírito não levanta mais apóstolos, e nós vamos entender por quê. Porque eles já foram levantados. Então, quer dizer que encerrou-se o ministério apostólico? Não, meu irmão. Toda vez que você abre a Bíblia, e é o que nós estamos fazendo, nós estamos ouvindo o apóstolo Paulo falar conosco aqui, não é? Pelo Espírito, registrando as palavras do Senhor aqui. Então, este dom apostólico continua vigente até os dias de hoje, porque nossa igreja é uma igreja apostólica. Pastor, como assim? Nós somos apostólicos? Claro, porque nós somos edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Atos, no capítulo 2. Né? Final do capítulo 1 ali para o capítulo 2. Então, nós somos edificados na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos pregaram, a doutrina dos apóstolos é o que eles receberam de Cristo. Em outras palavras, é esse fundamento que foi lançado, o alicerce, que é a doutrina apostólica, né? Que é sobre Cristo. E nós seguimos essa doutrina. Nós somos bíblicos, não é? E por isso é uma igreja apostólica. Não é? Nós somos apostólicos. Você não erra ao dizer que nossa igreja, a Igreja Batista da Família em Osasco, ela é apostólica, porque nós somos. Então, cadê o apóstolo? Ora, está aí, nós estamos lendo ele. Não é? Você tem aí Pedro, você tem João, não é? Tantos aí, Tiago, apóstolos que escreveram e deixaram os seus relatos. O ministério não cessou, está aí. Mas Deus não levanta mais apóstolos. Então, todos esses que você vê e que arrogam para si o título apostólico, ou é por desconhecimento, ou é por outros motivos, que também Paulo trata aqui, e nós já vamos ver. Não é? Então, o dom apostólico, ele teve um propósito. E o propósito do dom apostólico é muito simples de entender. Paulo falou, inclusive nos capítulos anteriores, que foi lançar o fundamento. Não é? Lançar este fundamento para a igreja, para o crescimento, para essa edificação. Veja o verso 12, com o fim de preparação, ou preparar os santos para a obra do ministério e para que todo o corpo de Cristo seja edificado. Ele é edificado sobre o quê? É sobre a areia? Não. É sobre um fundamento. E qual fundamento é este, não é? Eu cheguei rapidamente e já me posicionei aqui, eu não estou com a minha Bíblia em mãos, eu vou pegar aqui pelo celular que fica mais fácil para eu localizar aqui. Mas em Efésios, acompanhe aí comigo, no capítulo 2, no verso 19, ele diz assim, capítulo 2 de Efésios, verso 19, assim nós já não somos mais, ou melhor, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Nós não somos mais peregrinos nem estrangeiros, porque nós fomos em Cristo, feitos de novo. Verso 10 do capítulo 2, né? Porque nós somos feitura de Deus, criados em Cristo, para o cumprimento das boas obras que de antemão ele preparou para que todos nós nelas andássemos, não é? Então, o verso 19 fala sobre isso. Somos famílias de Deus, somos santos, ou seja, separados. Verso 20.
edificados sobre o quê? O fundamento dos apóstolos e profetas. Se houvessem apóstolos ainda hoje, nós vamos falar já do profeta, o fundamento não estaria pronto, está se edificando uma coisa com um fundamento inacabado. Então não existe isso. O fundamento já foi posto. E o apóstolo Paulo, inclusive, em outro contexto, ele vai dizer que ele, como um bom construtor, lançou o fundamento. O que ele está querendo dizer? Ora, ele fez o papel ao qual Deus o designou, como apóstolo, que era lançar este fundamento. Não é? E aí, a partir disso, ele diz no verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. No capítulo 2 dessa mesma epístola, ele diz exatamente o que é isso. Então, toda a igreja que você encontra por aí, não é? E que tem o seu líder arrogando o título apostólico, né? De apóstolo, melhor dizendo, ou alguém que realmente não compreende o texto bíblico e precisa de orientação, ou é alguém que tem outras intenções, e nós já vamos entender quais talvez sejam elas, não é? E se isso procede ou não, segundo a Bíblia. Depois de falar dos apóstolos, e que fica bastante claro pelo texto de Efésios, que isto é algo que Deus levantou, e a partir dele vieram os profetas, ou seja, existe uma ordem aqui. Toda vez que nós falamos em profetas no texto bíblico, não é? Há uma referência direta aos profetas do Antigo Testamento. Não é? Toda vez que o Senhor Jesus, por exemplo, se referia à lei e aos profetas, do que é que o Senhor Jesus falava? Ele falava, obviamente, sobre o contexto da lei, sobre os mandamentos e sobre toda a palavra que Deus trouxe através dos profetas. Revelação dada aos profetas, e revelação no sentido real da palavra, ou seja, não era conhecido e foi dado a conhecer. Não é? Então, a partir de Cristo, que é o ápice dessa revelação, onde Deus se revela nele, em Cristo, não é? Onde em Cristo habita a plenitude de Deus, como fala a palavra, não é? Ele é a imagem perfeita, não é? A expressão exata do seu ser, como vai dizer também em Hebreus, lá no capítulo 1, verso 3, não é? Cristo é a revelação, é o ápice. Portanto, a partir de Cristo, toda vez agora que nós falamos de profetas, não é? É um contexto diferente, porque o último profeta levantado nos padrões do Antigo Testamento, não é? Foi João Batista. E a partir dele veio o Messias, não é? Então, vem o Messias e agora nós vivemos na nova e eterna aliança. Ou seja, havia um contexto. Em Cristo, esse contexto agora, ele na sua totalidade, suprido. Cristo é o cumprimento integral da lei. Não é que foi abolido, mas em Cristo se tem o cumprimento integral. Por isso, todos os que estão em Cristo estão segundo o regimento da lei, não por si, mas por Cristo. E agora, nós vemos que o apóstolo Paulo fala, depois dos apóstolos, sobre profetas. Quem são esses profetas, não é? Nós vamos ter muita confusão hoje em dia com esse termo dos profetas por conta aí das igrejas pentecostais e neopentecostais, e que atribuem o profeta àquele que tem entre aspas, o dom da revelação, né? Que Deus dá a conhecer detalhes da vida de outras pessoas e tudo mais. Pastor, isso acontece hoje em dia? Claro que sim. Claro que sim. Eu estava no interior de São Paulo até pouco tempo atrás. E no intervalo aí de uma semana, não é? 7 pessoas diferentes que eu não tinha contato todos os dias, gente que eu não falava há alguns meses, gente que talvez nunca, não é? Teve a oportunidade de sentar e ter uma conversa comigo, tiveram sonhos que Deus deu, não é? Para demonstrar e responder algumas coisas que eram minhas orações, se eu deveria ou não voltar a São Paulo. E essas 7 pessoas tiveram exatamente o mesmo sonho. Então, Deus faz uso, não é, das pessoas para responder às suas orações? Faz. O sentido do profeta aqui não é este, porque este, não é um dom que se refere especificamente à interpretação da palavra, se refere especificamente à pregação, à exposição daquilo que é a pregação apostólica, por isso vem na sequência, apóstolos
e profetas, que vão agora e continuam pregando e interpretando para a igreja, não é? Aquilo que está sendo exposto, aquilo que é a doutrina apostólica. Este profeta, não confundam, não é o que as pessoas falam por aí, que você vai na igreja, é aquela irmãzinha que Deus, vou usar o termo que se usa, né? Que Deus revela a vida para aquela irmãzinha que tem aquele cabelo grande, que sai arrastando pelo chão. Não tem nada a ver com isso. Isso é outra coisa, e isso é muito explorado, né? Tem que se tomar muito cuidado com isso, porque há muito fogo estranho no altar aí, viu? Cuidado. Então, esse profeta é aquele que interpreta e exorta a igreja a se manter no caminho e no andar segundo o Espírito. É neste sentido do profeta, não é? E depois dos profetas, vem a terceira, que o apóstolo Paulo descreve aqui: apóstolos, profetas, e aí vem os evangelistas. E agora, quanto a isso, meu irmão, todos nós fomos chamados a evangelizar. Esse é um chamado geral para a igreja, de falar de Cristo para as pessoas. Mas tem pessoas, você deve conhecer alguém assim, que parece que isso é muito mais aflorado, é muito mais presente, é o tempo todo e de maneira que não é comum para mim, talvez, ou para você. Mas são pessoas que, se sentar do lado dela, certeza que ela vai ouvir de Cristo, certeza que ela vai, não é, ser evangelizada ali, e a partir dali Deus usa aquela pessoa, não é, com este propósito, com este dom. Evangelização não é a pregação de uma filosofia, não é a pregação de uma religião, mas a evangelização é a pregação do evangelho de Cristo, de que o Filho de Deus, o unigênito, o Messias prometido, veio, desenvolveu o seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, não é? E a partir disso, todo aquele que nele crê, segundo a palavra, que tem os seus olhos abertos pelo Espírito, que convence de todo pecado, não é? Este, mediante o arrependimento, na fé que lhe foi gerada pelo Espírito, este é nova criatura. E isto também compõe a esperança da volta de Cristo e de que estaremos juntos com ele eternamente, ou seja, a totalidade da pregação e das doutrinas bíblicas. Esse é o papel do evangelista, é aquele que, não é, conversa com as pessoas e ali expõe essas verdades, não de uma maneira a explicar ou de uma maneira a ali passar conhecimento, mas no seu dom e no seu chamamento de evangelização, não é? De anúncio do evangelho para fins, não é, de salvação, não só um compartilhamento de conhecimento. Então, note que o apóstolo continua usando essa expressão: alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. São grupos, não é para todos, não são todos. Os apóstolos nós já vimos que não são. Os profetas nós já entendemos que não são todos. Os evangelistas, certamente você consegue entender que não são todos. É só você chamar a igreja para fazer alguma ação de evangelização no domingo de manhã, no sábado de manhã. Você vai ver quantas pessoas vão aparecer. E não aparecem muitos porque, apesar do chamado ser geral, né, e a pessoa não percebe que ela também foi chamada para isso, né? Mas tem aqueles que, de fato, têm este dom, este chamado. E ele não vai evangelizar usando o quê? Senão a palavra. Tudo isso é por meio da palavra. Então, note a sequência, porque vem aquele que lança o fundamento, o apóstolo. Vem aquele que agora exorta sobre o fundamento a seguir este caminho. E, a partir desse momento, ele está aperfeiçoando aqueles que também têm o dom da evangelização e que estão indo, por exemplo, como foi o apóstolo Paulo, a lugares para exatamente o anúncio deste, não estou falando aqui de missionário que vai para a África, que vai para todo lado, mas é a pregação do evangelho, não é? Então, há aqueles que têm isso muito mais aflorado e, notavelmente, isso não é obra de homens, não é desejo da carne, mas é manifestação do dom do Espírito, não é? E aí vem o quarto, ou quarto e quinto, não é? Depende da interpretação, que reside nestes agora. E outros, é outro grupo agora, não é? Para pastores e mestres. Alguns vão dizer que são pastores
e mestres, duas coisas separadas. Mas o contexto e a maneira como foi escrita, não é, dão a compreensão de que pastores e mestres, sendo uma coisa só, ou seja, associando o mestre ao propósito pastoral. Mas, pastor, se eu entender errado aqui, ou diferente, entender que são pastores e mestres, sendo pastores que têm o dom de mestre, e tem aqueles que são os mestres. E aqui, talvez uma referência a professores de escola bíblica dominical, professores de cursos de ordem teológica e assim por diante. Dá para entender assim? É razoável pensar assim, mas o texto não parece indicar esse contexto. O texto parece indicar uma coisa só, sendo 4 deles. E o último, na descrição, não por ordem de equivalência, mas agora que um lançou o fundamento, o outro exortou, aquele que buscou o perdido, vem aquele que agora cuida e pastoreia, e no propósito do ministério da palavra, no dom de mestre que lhe foi dado, né, pelo Senhor, ele agora prepara ou vai agora aperfeiçoando os santos, essa comunidade, é o dom do pastoreio, não é? Por isso, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, são todos pastores e mestres? Bom, é muito claro, é só você olhar para a igreja, né? Quantos pastores tem na igreja? Todos são pastores? Não, isso é uma coisa meio óbvia, porque este é um dom específico para um propósito específico, o aperfeiçoamento por meio do ensino, da pregação, deste dom do ministério da palavra. Portanto, e agora, essa conjunção que Deus especialmente deu para a igreja, essa que é a manifestação da sua multiforme sabedoria, que é a igreja, finalzinho do capítulo 3, que nós lemos até recentemente, né? Agora ela vai ser aperfeiçoada através destes ministérios. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados, todos nós, pelo dom apostólico. Sim, porque até hoje a gente faz uso e faz leitura, e todas as vezes que a gente abre a Bíblia no Novo Testamento, nas epístolas, nós estamos lendo aquilo que foi o uso de Deus do dom apostólico. Então, até hoje nós somos edificados na doutrina apostólica. Nós temos os profetas aqui, todo aquele que exorta, não é? Na palavra, este é o dom do profeta, é o chamado, porque é no contexto da palavra. Esquece aqui e aparta o conceito neopentecostal das profecias e profetadas. Isso é outra coisa. Né? E é outro departamento, não está no contexto aqui. E aí tem os evangelistas, que são aqueles que vão agora, não é, anunciar, não para os que estão no contexto já e no rebanho, mas para os que ainda não estão, para a identificação daqueles que são os eleitos do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Então há necessidade de que seja pregado, porque através da pregação, Deus promove fé através do seu Espírito. Então, Deus chama estes que vão pregar para que a fé seja gerada no coração daqueles que são os eleitos do Senhor, não é? Então, com o fim do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, e tudo isso tem um objetivo, para que todo o corpo de Cristo, todos aqueles que agora estão sendo pastoreados, porque um dia foram evangelizados, e estes que foram evangelizados, né, foram exortados na palavra dos apóstolos, ou seja, toda a unidade destes dons ministeriais, ou manifestação e variação do dom da palavra, não é? Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Isso tem fim, isso acaba, né? Alguém vai entender que, em um ano eu vou ficar, nós vamos entender a partir dali, não é que no verso 13 ele vai dizer, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, este dom, Deus continua a ministrar na igreja, é o dom da palavra. Você vai identificar na igreja que tem aqueles que têm este dom, e Deus os usa para o aperfeiçoamento dos santos, para que eles possam exercer os ministérios, e no exercício dos ministérios, não é? O Espírito edifica a igreja, é assim o contexto, é como Deus
preparou para que fosse, não é? E tudo isso, essa edificação, ela vai até que todos alcancemos a unidade da fé. Unidade da fé, meu irmão, é muito simples, não é? É um conjunto, e aqui a fé, ela se refere, no versículo 13, a um conjunto de crenças. É muito básico, né? No início da igreja, na época como se chama aí, a igreja primitiva, surgiu o gnosticismo, que dizia, entre muitas coisas, eu aqui não vou entrar nisso, mas era um movimento que se tinha na época, por isso a atenção ao ministério da palavra, não é? Ao dom da palavra. Era um movimento que vinha, por exemplo, a dizer que Cristo não era real, né? Porque ele era espírito, ele não era feito de carne, porque a matéria é má. Se o corpo é mau, como pode um espírito, não é, do Senhor, algo divino, habitar num corpo que é mau? Então, vinha trazendo conceitos e valores distorcidos, não apropriados, como a gente tem até os dias de hoje. Gente que vai dizer, não é, e ainda tem dificuldades na compreensão, no entendimento de que aquilo que Deus faz, ele é eterno e na sua misericórdia ele estabelece, não é, como a salvação e uma série de outros fatores, vão entrando doutrinas, não é, que não são doutrinas bíblicas e que isto, muitas pessoas preferem, não é, ouvir pessoas que não têm ali o devido preparo, mas porque fazem parte de um movimento que está na moda, um movimento crescente, alguma coisa assim, e aderem àquilo em detrimento das verdades bíblicas. Por isso o apóstolo Paulo diz que esse dom, o dom da palavra, ele tem um propósito, para estabelecer a unidade na fé, a ponto de que aqui, em Osasco, na divisa de São Paulo com Osasco, onde eu estou, não é? Eu creio que Cristo é como disse ali o apóstolo Pedro, não é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nós vamos até Cajubi, aí, a minha irmã Cláudia, que está a quase 500 quilômetros de distância de onde eu estou, não é? E alguém perguntar a ela vai dizer a mesma coisa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se perguntarem quem é Jesus, o que vai dizer? Isso é unidade da fé, é o estabelecimento da crença única. O Senhor Jesus não é um mito, não é um profeta, não é um agitador, como diz a música, né? Que me veio à cabeça aqui, um agitador qualquer. Ele não é um homem que foi muito poderoso na época e morreu, mas ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele nasceu de maneira diferente, porque Deus o gerou pelo Espírito, e aonde onde houver um filho de Deus, um cristão, todos têm a unidade da fé, o conjunto da crença, o que estabelece, não é, e sustenta a vida espiritual dessa pessoa, ou seja, a fé, não é, é uma coisa só, é um contexto só. Não gente que vai dizer agora, não é que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é um poder, é um sopro, é um ventinho, é uma fumacinha, não essas baboseiras e esse besterol evangélico que reina e impera por aí, mas promover a unidade da fé. Como é que se promove a unidade da fé? É pelo dom da misericórdia? É pelo dom de línguas, como se, não é, muito se explora por aí? Não, meu irmão, não. Como é que se defende a igreja de falsos profetas? É com dom de línguas? Não, é com dom da palavra. Por isso ele é essencial e ele é vital no contexto que o apóstolo Paulo apresenta aqui. Como é que nós vamos rejeitar esse mundaréu de bobagens que tem por aí? É pela palavra, não tem outra coisa. Como é que o Senhor Jesus, não é, quando tentado no deserto, ele respondeu de qualquer maneira, ele respondeu segundo a palavra, não é? Em linha com a palavra, assim devemos ser todos nós. Por isso, o ministério da palavra, ele não é maior ou menor, mas ele dá forma aos demais, porque a partir dele, ele está aperfeiçoando os santos, é o que nós acabamos de ler no versículo 12. E com que finalidade? Para ser aperfeiçoado a tal ponto que o conjunto da crença, os itens ou os estabelecimentos da fé sejam um só. Para mim, um só para o pastor Aguiar, um só para o Edson, para a Célia, para o meu irmão Fábio, para o Heitor, para minha esposa, dona Helly, para minha irmã Cláudia, para o meu tio Milton, um só.
E onde está isso? Na minha cabeça? Não. Na palavra, na Bíblia, não está em outro lugar. Por isso, sola a Escritura, não tem outra fonte, não é? Não é porque alguém acordou e teve um sonho e agora vai escrever um livro, a minha vida será regida por este livro, porque o cara teve um sonho e aquilo fez muito sentido e falou comigo. Não, é Bíblia, e tão somente a Bíblia, até que todos alcancemos a unidade da fé. A unidade da fé é alcançada pelo ministério da palavra e pela incansável pregação e exposição das verdades bíblicas da palavra de Deus. Por isso, esse é um ministério que vem sendo muito atacado na igreja. E, obviamente, porque se é ele que dá forma, segundo o propósito de Deus, que é o que nós acabamos de ler aqui, onde que vai atacar? Olha, exatamente ali. O apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo 12, verso 2, não vos amoldeis a este mundo, mas sedes renovados, não é, no seu entendimento. Ora, está falando do quê? Da pregação da palavra. A partir dali, não é, renovação da mente, porque está dando forma, não é moldado pelo mundo, mas é moldado pela palavra. Por isso aqui, a verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé. E não só esse conjunto de crenças da fé, mas do conhecimento do Filho de Deus, o entendimento acerca de Jesus. E alguém aqui pode dizer, pastor, ok, nós estamos fazendo aqui, nós chamamos aqui de curso dos obreiros, né, esse estudo bíblico às terças. Pô, eu já estou há 1 ano e meio, eu fiz cristologia, já li vários livros, então agora eu entendo tudo. Meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor Jesus é a manifestação de Deus, é a imagem exata do ser de Deus, ou seja, nós precisaremos de uma eternidade para conhecer o Senhor Jesus. Portanto, é através da palavra que nós vamos sendo aperfeiçoados no conhecimento do Filho de Deus. Sabe aquela história de que, meu Deus, não é assim não. Não, acho que não é assado não. Por quê? Um está indo por uma linha de pensamento, outro está indo por outra. Onde está a verdade única e absoluta? Na palavra. Então, não depende da interpretação do A, do B ou do C. Do que se diz apóstolo, do outro que se diz profeta, ou do que se chama pastor. Não. É o que está na palavra. Por isso, a pregação dela, a exposição da palavra e não de ideias, não é? É o que faz o aperfeiçoamento, não é, dos santos para que se alcance o conhecimento, não é, do Filho de Deus. E isto, ou seja, tendo a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, vai promover em mim e em você, desencadeia em todos nós, um negócio chamado maturidade. E cheguemos à maturidade. E o que é essa maturidade? Não é? Atingindo a medida da plenitude de Cristo, que é o nosso alvo. Nosso alvo é Cristo, não é? O que é chegar à maturidade? É não sermos mais infantis. Em que sentido? Hoje eu tenho muita vontade de ler a Bíblia, amanhã eu não tenho vontade de fazer nada, de orar, de ler Bíblia, eu não quero nem saber de igreja, né? Minha boca fica suja do nada, né? Minhas ações não correspondem à minha fé e tudo mais, mas no dia seguinte agora eu já vou, poxa vida. Essa instabilidade é a instabilidade de uma criança. Por isso é o que o apóstolo Paulo está chamando a atenção. É o inverso, é a maturidade e não a postura da criança, não é? Mas é alguém firme, é estabelecido. É como que se eu dissesse para você aqui, meu irmão, o mundo é quadrado, ele não é redondo. Pô, você já viu fotos, você já viu gravações, você já viu imagens feitas do mundo lá de fora, e você tem essa imagem na cabeça, não é? Do coisa, aí vem um falando que é quadrado, não é? Agora, quem não tem a maturidade, quando, neste exemplo agora aplicado às verdades bíblicas, quem não tem essa maturidade, ele vai olhar e falar, rapaz, não é que é mesmo? O mundo deve ser quadrado e eu acreditei a vida toda que era redonda. Me enganaram. E aí ele vai seguir um caminho diferente. Essa instabilidade, não é, de não conseguir se firmar, isso é uma etapa da vida do cristão que é comparada à vida de uma criança. A criança, na sua, entre aspas, inocência, ela acredita em qualquer coisa, né? Eu já contei para os irmãos, mas um dia eu cheguei em casa do culto, fui rapidamente ao banheiro, entrei no banheiro,
Os irmãos não precisam saber o que eu fiz lá. Mas aí veio meu filho, bateu a porta, falou: papai, o que você está fazendo no banheiro? E eu disse para ele, falei: Rafael, o que é que eu estou fazendo no banheiro? Ora, eu estou fazendo tricô, Rafael. Na brincadeira, não é? Aí ele falou: tricô, papai. Dali a pouco eu escutei bem baixinho assim, porque ele falou perto, né, da porta. Ele disse: mamãe, papai disse que está fazendo tricô no banheiro, é verdade? Mas eu dei tanta risada quando eu escutei, para você ver a inocência da criança. Então, a imaturidade, que é o oposto da maturidade, portanto, é aquela que acredita em qualquer coisa. Agora, se você tem a unidade da fé, ou seja, o conjunto de crenças estabelecidos no seu entendimento, segundo a palavra, e o conhecimento de Cristo, qualquer um que vier e disser: olha Cristo aqui, olha Cristo acolá, olha não sei o quê, você vai ser levado? Não, porque você entende a palavra, onde o Senhor disse: cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, porque vão dizer: olha Cristo ali, mas não se apressem a segui-los, não é? Porque quando o Filho do Homem vier, vai ser como um relâmpago do Oriente ao Ocidente, não é escondido, todo mundo vai ver, não é? Então, existem questões que dependem de maturidade, e a maturidade não vem de outra forma, pelo que nós estamos lendo, à luz de Efésios, no capítulo 4, senão pelo entendimento, pela pregação da palavra, pelo estudo, e olha como isso afeta a igreja. Quantos irmãos nós estamos aqui hoje, e quantas vezes os irmãos que aqui estão hoje não estiveram em outros dias, como é difícil se manter, não é, neste propósito, porque alguns vão dizer assim: mas pastor, eu aprendo com Deus, não é? Ora, se Deus mandou apóstolos, profetas, evangelistas e pastores para ensinar a igreja, por que não vai usar aquilo que Deus mandou, não é? Na Bíblia não mostra outra maneira, não é? Senão de que através destes que Deus designou para o dom da palavra, que vão fazer com que, através do exercício do dom que Deus os deu, do ministério que Deus os deu, não é? Eles vão aperfeiçoar os santos. É por isso que muita gente cai nesse mundaréu de coisa, né? Eu me lembro, quando era mais novo, né, na conversão, eu devia ter 14 para 15 anos, se escutava muito falar sobre dentes de ouro. Isso aí é antigo pra dedéu, né? Quanta gente foi levada e caiu nessas coisas, meu irmão, de dente de ouro para cá, dente de ouro para lá, até uma hora que passou, é um vento, passou, essa doutrina falsa passou, né? Só que olha o estrago que uma doutrina falsa causa na igreja, né? Muita gente decepcionada, entre aspas, com Deus, porque esperava ter um dente de ouro e nunca veio. Né? Eu mesmo, que não sou fã de dentista, quanto que eu orei: Deus, me dá um dentão de ouro. Faz um canal de ouro, aleluia. Não é? E hoje em dia, talvez, nesses tempos difíceis, o pessoal ia arrancar os dentes para vender, para fazer dinheiro, né? Mas olha só, então tem muita coisa baboseira que vem por aí, porque as pessoas são imaturas. Imaturas por quê? Porque não tem esse conjunto na fé, não tem essa unidade, não é? Que é promovida só através da palavra, porque ela não vai a estudos, ela não participa de estudos, ela não valoriza isso, e quando vai à igreja, ela acha um porre ficar sentado olhando lá por mais de 30 minutos. Há quem diga e traga estudos: pastor, mas olha, está comprovado que as pessoas só prestam atenção durante 40 minutos, e tal. Meu irmão, eu não estou desprezando ciência, não. Eu estou alertando ao risco, não é, que o mundo se levanta, inclusive dentro da igreja, porque tem pessoas que são joio no meio do trigo, não é, para ofuscar isso que é o essencial para a igreja, a palavra. Não é? E aí ele continua dizendo, verso 13: e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o que Deus quer para mim e para você aqui? Enquanto nós estamos aqui, não fomos para junto dele na eternidade. Nós temos que alcançar a medida da plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo. Pensar como o Senhor Jesus, andar como o Senhor Jesus andou, na santidade e na obediência que o Senhor Jesus andou. Olha para a minha vida e para a sua como está. Não é? Está semelhante a de Cristo? Então é essa obra de aperfeiçoamento que o Senhor está fazendo, não é? Através da pregação da palavra. Nós somos convencidos pelo Espírito durante a ministração da palavra.
É assim que o Senhor vai trazendo e vai trabalhando dentro de todos nós, não é? Alguns valorizam só os aspectos espirituais da coisa, não é? E aquilo que é a palavra, para alguns e para algumas igrejas, o que é muito triste, vão inclusive se basear naquele versículo que diz que, não é, a letra mata, mas o espírito vivifica, e atribuem isso, a letra, não é, ao estudo, ao aspecto teológico da coisa, e crucificam de uma maneira como se aquilo fosse ruim para a igreja. A verdade, meus irmãos, é que enquanto a igreja é massa de manobra, é ignorante acerca das verdades bíblicas, ela é muito simples de ser manuseada e são levadas por qualquer vigarista ou qualquer um que queira, não é, implementar essas doutrinas absurdas por aí. Então, qual que é o nosso alvo? Qual que é o alvo da pregação da palavra? Fazer com que você tenha tamanha maturidade que atinja a medida da plenitude, ou seja, completa de Cristo. Esse é o alvo. Se vai chegar lá ou não, é outra coisa, mas é este o alvo, percebe? Aí vamos para o versículo 4. O propósito é que não sejamos mais como crianças, e agora é o oposto da maturidade do verso 13. Por quê? A criança, ela é levada de um lado para o outro pelas ondas, ela é instável. Alguém vai virar e vai falar alguma bobagem aqui, não é? Ah, meus irmãos, agora as igrejas têm que pintar tudo de preto, porque se não pintar de preto, não vai alcançar. Aí a pessoa deixa a igreja dela porque não tem a parede preta e vai para uma que tem a parede preta, né? No exemplo simples, elas estão sendo levadas de um lado para o outro por ondas. Não, porque agora é a unção do cai-cai, porque se não cair, essa igreja não tem o poder de Deus. E aí vai, porque ali, aqui. E agora é o copinho d'água em cima da geladeira, porque da geladeira não, da TV, porque não sei o que lá. Aí dali a pouco, eu me lembro, meus irmãos, eu da minha conversão, tempos depois, havia uma igreja, a Igreja Renascer em Cristo, que ela era meio que a líder, não é? Entre as demais igrejas. Tudo que ela fazia, os outros copiavam, não é? Entre louvores, tudo que ela propunha de louvores, os outros copiavam. Tudo que ela colocava como meta e objetivo, os outros copiavam. E eu lembro que o pessoal começou, na igreja, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, a falar sobre o tal do Ano de José. Não é? Eu sei lá o que eles queriam dizer com isso, mas o ano inteiro a pregação era sobre José, porque você ia ser aprisionado, mas Deus ia te colocar no topo. Essa era a pregação, não é? Meus irmãos, qualquer igreja que você fosse naquela época, você ia escutar alguma coisa do tal do Ano de José. Ora, quem que instituiu isso? Foi Deus? Não, foi o cara que ainda se chamava de apóstolo, inclusive, né? Botou aquilo e a onda levou toda aquela massa. Por quê? A imaturidade. Lideranças imaturas. Por quê? Porque não prestam atenção no propósito da palavra. Uma igreja que é fraca na palavra, ela é exatamente assim, ela é levada de um lado para o outro. Dali a pouco substitui o púlpito pelo tambor. Por quê? Tem algum problema nisso? Não, eu não vejo nenhum. Mas por que se põe isso? Porque é moda, está na moda, então está indo, é na onda, percebe? Então, o cuidado é que se não tem o ministério da palavra, e por isso Deus o pôs na igreja, as pessoas seriam como crianças, mas falando da sua inconstância, da sua instabilidade, falando da sua incapacidade de criticar e acredita em qualquer coisa, não é? Qualquer coisa. É só falar alguma coisa que dá uma massageada no ego, não é? No umbigo, que pronto, já ganhou e vai levar multidões, não é? Então, verso 14, o propósito do ministério da palavra, o propósito de Deus ter levantado alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, é que não sejamos mais como crianças, porque estão sendo aperfeiçoados pela palavra, para não serem mais levados de um lado para o outro e nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina. O que é vento de doutrina? É aquele negócio, você já deixou a janela da tua casa aberta e tinha um monte de papel em cima da mesa que você estava arrumando, não sei lá, alguma coisa, de repente bateu aquela rajada de vento que saiu espalhando tudo, não é? Isso é um vento de doutrina. Entra na igreja de Cristo de um jeito que dá aquela bagunçada, dali a pouco termina, porque o vento não é permanente,
ele termina, e quando termina, você começa a computar os estragos ali, né? O quanto espalhou e o quanto degradou. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que isso é igreja imatura, isso é igreja que os crentes são infantis, como crianças, não é? Na sua instabilidade, e são conduzidos, não é? Não só pelo vento da doutrina, mas, aí vem a maldade do troço, pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, em vez de dar atenção ao pastor, em vez de dar atenção, porque Deus o colocou lá com um propósito, para o aperfeiçoamento da igreja, em vez de dar atenção, não é, ao que a palavra está falando, não. Ah, meu Deus, não é assim. Eu gostei daquele lá, porque aquele lá falou algo que me tocou, não é? E onde tocou? Tocou no ego. A palavra de Deus, meu irmão, ela confronta na maior parte das vezes, né? E esse confrontamento causa desconforto, né? E aí, quando você vê muita massagem de ego, toma cuidado, né? Vai ver se isso realmente está no contexto bíblico, porque a igreja ela está andando bem distante daquilo que é o propósito segundo a palavra. Então, a partir disso, vem o quê? A astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro, ou seja, fazem de propósito. Com que finalidade, pastor? Ora, enriquecer, vai ver o homem lá que anda com um saco de batata lá. O cara só anda de Porsche para cima e para baixo, relojão de sei lá quantos milhões de reais no punho, no braço, e assim vai. Por quê? Porque ele está usando de astúcia e esperteza, conduzindo os homens ao erro, trazendo ventos de doutrina errados. Meu irmão, outro absurdo. É só você prestar atenção na pregação ou na hora do momento da oferta. Hoje, faz tempo que eu não vejo, mas até pouco tempo atrás, se falava muito da oferta alçada, do trízimo, do não sei o quê. Da onde que vem essas coisas, meu irmão? Da onde que vem? Vem exatamente de vento de doutrina. Vem desses irmãos aí que estão com que interesse? Arrancar dinheiro do povo. Aí vem um que é imaturo na fé, vai nessa igreja, ouve aquilo e fala, uau, eu não sou abençoado porque eu não estou dando o trízimo. Eu tenho que dar o trízimo e não o dízimo, como a Bíblia prega. Eu tenho que dar o trízimo. Eu tenho que dar a minha oferta alçada. E assim vai. E aí vão dando nomes, que é maneira de arrancar. Tem a oferta, tem o dízimo, tem o trízimo, tem a oferta. É maneira de arrancar dinheiro do povo. E essas pessoas, na sua imaturidade, não é, ficam ali impactadas por aquilo e acreditam em qualquer coisa, né? E quando vão a uma igreja séria, isso já aconteceu bem no início da nossa comunidade, infelizmente, alguns irmãozinhos que iam lá e oferta alçada, que não sei o que. De onde que vem isso, irmão? Vem desses ventos de doutrina, da esperteza de homens, porque o cara quer arrancar seu dinheiro, ele quer enriquecer, ele quer criar nome a qualquer custo, então ele solta qualquer coisa para ficar famoso, ele quer ter poder, qualquer coisa, não é? É a astúcia e a esperteza. Como é que a gente vence isso? Pelo dom da palavra, pelo ministério da palavra. Não tem outro caminho. O que rege a condução da igreja é a palavra de Cristo, irmão. Então, por isso, este é destacado como importante e vital para a igreja, porque é ele quem vai aperfeiçoando. Se não tem ele na igreja, o que vai acontecer? Não vai ser aperfeiçoado. É uma igreja que estará, não é, à deriva, levados de um lado para o outro por ondas e jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina. Cada hora é uma modinha diferente. Se não é o dente de ouro, é parede preta. Se não é parede preta, é tambor no púlpito. Se não é tambor no púlpito, é porque agora é a moda. E aí, moda é o que não falta para o crente. Agora, a moda para os homens, né, tá meio esquisito, é usar aqueles cabelão com coque, que assim, né, aquele negócio. Se é cantor gospel e é do worship, tem que usar aquele troço lá. Então, é moda, irmão. Presta atenção. É o modismo, é o vento, não é, da doutrina. Uma hora ele passa. E aí aqueles que foram levados, né, vão cair em si. E se não cair em si, eles vão atrás de outro vento, porque ainda não amadureceram, né? Então, são pessoas que fazem uso dessas artimanhas, ou seja, a sua astúcia, né? Estão se fingindo ser crente, fingindo falar como crente, para conduzir ao erro, não é? E aí no verso 15, né? Antes, aí vem o propósito de Deus colocar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres na igreja. Qual que é o propósito? Verso 15. Antes, qual que é o papel da igreja? Qual que é o papel da igreja? Lembra, o apóstolo Paulo agora virou
o tema e está pondo em ordem prática para a igreja. Qual que é o papel da igreja? Antes, seguindo a verdade em amor. E seguindo a verdade em amor, ele está dizendo, seguindo a palavra de Cristo. A verdade é a palavra, não é? E quem está sendo usado por Deus para a pregação da palavra? Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, seguindo, não é? Os apóstolos e mestres, ou seja, essa verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, este é o propósito, meu irmão, que a igreja agora tem, é seguir, não é? Aquilo que é a direção da palavra dada pelo pastor, porque Deus o pôs ali, não é? E aqui não é uma defesa ao ministério do pastorado, mas é só o contexto bíblico aqui, exatamente para isso, para aperfeiçoamento. E nós vamos tomar a vida toda, meu irmão, nesse processo do aperfeiçoamento, não é? E aí ele vem o verso 16, porque através desse crescimento em Cristo, que é o cabeça, verso 16, dele todo o corpo, por isso o destaque da palavra, né? Porque ele é um dos elementos do corpo, esse ministério, esse dom ministerial, o dom da palavra. Todo o corpo ele é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, e ele cresce e se edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte, aliás, realiza a sua função. E aqui está, meu irmão, a verdade bíblica de que o crescimento da igreja, ele vem através do exercício de todos os dons que Deus deu àquela comunidade. Por isso é importante você, não é, se levantar para a obra, meu irmão, porque Deus te trouxe, não foi para ficar olhando, não foi para ficar dormindo, mas para que você faça o exercício do dom e do chamado que Deus te deu. Que em assim o fazendo, olha o que acontece. Na medida em que cada parte realiza a sua função, o corpo cresce e se edifica a si mesmo em amor. Não é? Então, esse aperfeiçoamento gerado através da palavra, da pregação da palavra, é para que todos possam exercer o seu ministério. 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para quê? Porque, verso 16 agora, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, não é? As dobradiças, não é? Juntas. O corpo cresce e se edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte, e quando se diz cada parte, é você, eu, todos nós, não é? No exercício, realiza a sua função. Então, cada um tem um papel, por isso os dons não são iguais para todos, mas todos têm para o exercício da boa obra que Deus deu. Então, a palavra, ela tem um aspecto, não é? Importante e fundamental, porque a partir dela vem o aperfeiçoamento dos demais. E isto tudo, da maneira como Deus organizou, promove o crescimento, né, pelo Espírito da obra e do corpo de Cristo. Então, aqui, nestes versículos de 11 a 16, nós vamos encontrando aqui o apóstolo Paulo descrevendo não a totalidade dos dons espirituais, mas ele dá um zoom, é como se pegasse aquela barra de chocolate de novo, né? E tira um gominho só, ele pegou um gominho, que é o dom da palavra, e ele abre dizendo que ele é fundamental para a igreja. E por isso a igreja não deve jamais desprezá-lo, não deve jamais, não é, em detrimento da palavra, ter uma igreja de entretenimento, uma igreja cheia de eventos, uma igreja não sei o quê. Pode ter tudo isso, mas não pode jamais despriorizar a palavra. O fundamento, não é, para o crescimento da igreja é que, através da pregação da palavra, o corpo, os santos, não é, estão sendo, portanto, aperfeiçoados. E à medida em que estão sendo aperfeiçoados, eles vão tendo a capacidade da realização do seu ministério, da obra para a qual foram chamados, cada um no seu chamado. E cada um fazendo a sua função, nessa organização que é maestrada, ou seja, conduzida, regida pelo bom pastor, que é o Senhor Jesus, através do seu Espírito, a obra cresce. É o propósito, e aqui o apóstolo Paulo fala sobre isso, porque ele está tratando da unidade, não é? A unidade não vem de outra coisa, senão de uma única maneira, não é? Que é a palavra, a pregação
da palavra. Por isso a importância e o destaque que o apóstolo Paulo propõe aqui. E na sequência, ele vai dando continuidade aqui, então, na sua epístola, dando à igreja, não é? Esse aspecto prático agora de toda aquela verdade, ou seja, de toda essa palavra de Deus, esse fundamento que foi dado aos apóstolos e posto para que em cima dele, que está sustentado na pedra angular que é Cristo, agora o corpo de Cristo seja desenvolvido. Então, através da pregação, se tem toda essa obra, através da exposição da palavra, e faz com que o corpo cresça horizontalmente, e, portanto, não é de maneira espiritual, verticalmente, na edificação do corpo de Cristo. Amém, meu irmão?